Boa noite, irmãos. Vamos dar início à escola bíblica dominical de hoje, 19 horas. Como vocês sabem, nós temos estudado o livro de Efésios. Ok, hoje nós vamos para a lição 4. Nós já aprendemos aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, que a igreja é um povo muito abençoado por Deus. Nós vimos pelo menos 7 bênçãos derramadas por Deus sobre a igreja, né? Nós vimos no capítulo 1 ainda, nos versículos 15 até 23, né? A importância de orarmos pela vida espiritual da igreja. Não é isso? Nós vimos que a igreja é um povo muito abençoado por Deus. Nós vimos a importância de orar pela vida espiritual da igreja. E domingo passado, capítulo 2, nós começamos a ver o capítulo 2 e nós aprendemos que Deus, ele traz o homem, a igreja no caso, né, os seus escolhidos, da morte para a vida, por causa do seu grande amor, não é? A lição de hoje, a lição 4, é basicamente uma continuação da lição anterior, tá? É o mesmo tema, a intervenção poderosa feita por Deus na vida da igreja, parte 2, ok? E a ideia central dos versículos que nós vamos estudar hoje é que o grande amor de Deus, é que o grande amor de Deus transforma inimizade em união. Domingo passado nós vimos que o grande amor de Deus traz a igreja da morte para a vida. Hoje nós vamos aprender que o grande amor de Deus transforma inimizade em união, ok? Tenho 2 desafios para a igreja com a aula de hoje, com a lição de hoje. O primeiro desafio, eu quero que você perceba quem você é diante de Deus e o que Deus fez por você, tá? Então, no final dessa lição, eu gostaria que você eu quero que você compreenda isso, quem você é diante de Deus e o que Deus fez por você, tá? O segundo desafio da lição de hoje, eu quero desafiar você a viver à altura da posição que você recebeu em Cristo Jesus, ok? A igreja, ela recebeu um presente de Deus, ela recebeu um chamado de Deus e uma posição dada por Deus. Portanto, nós temos que viver à altura dessa posição que Deus nos chamou, nos colocou, ok? Tendo dito isso, quero convidar vocês para abrirem a Bíblia comigo, todos nós, em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios 2, a partir do verso 11. Vou fazer a leitura. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, né, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Verso 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela sua santa palavra. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui nesse momento, para juntos aprendermos da sua palavra, Pai. Aqui na sala dos adultos, no fundo, das crianças e adolescentes, eu peço que a tua palavra, Deus, possa falar fortemente aos nossos corações essa noite, Pai. Que os desafios, Deus, feitos, possam realmente encontrar lugar em nossos corações. Que a tua palavra possa transformar nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Então vamos lá, né? Então eu disse, o desafio número 1, perceba quem você é diante de Deus e o que Deus fez por você. Então nos primeiros 2 versículos, versículos 11 e 12, tá? Nós vamos aprender o que o apóstolo Paulo diz, quem você era antes de se converter. No caso ele está falando dos Efésios, né? Daquela igreja, né? Lá na Ásia, quem eles eram antes de se converter, tá? Mas claro, pode se aplicar a nós também. Paulo está se dirigindo, versículo 11 diz, portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Então ele está falando com os gentios. Gentios são aquelas pessoas que não eram judeus, não eram os judeus, não eram pessoas nascidas, não faziam parte do povo de Israel, né? Eram de outras nacionalidades, ok? Então Paulo está se dirigindo aos Efésios, que eram gentios, ok? Então, e claro, aos convertidos, porque ele está falando do passado, antes deles se converterem, né? Lembrai-vos de que antes, outrora, vocês eram assim, mas agora vocês são assados, ok? Foi isso que ele disse. Então, nessa primeira parte, né, quem você era antes de se converter, no versículo 12, Paulo lista 5 características que mostram que antes de se converter, o homem está espiritualmente falido, né? Não tem vida, que ele é considerado inimigo de Deus e inimigo também do povo de Deus. A gente vai ler isso aqui no versículo 12, ok? Então, o texto diz que os Efésios estavam, em primeiro lugar, o que diz aí o versículo 12? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, ok? Sem Cristo. Uma outra tradução diz, eles estavam afastados de Cristo, ok? Irmãos, a gente precisa entender que nem todas as pessoas nesse mundo têm Cristo, ok? Às vezes as pessoas acham que sim, mas a verdade é que não, ok? E até mesmo aqueles que têm Cristo hoje, um dia, não tiveram. As pessoas só passam a ter Cristo quando se convertem a Cristo, não é? Então, esse estado de estar sem Cristo é o estado da incredulidade. É preciso que todos se convertam. Antes da conversão, a Bíblia fala, versículo 16, que nós somos inimigos de Deus. Versículo 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Esse ambos aí são os judeus ou os gentios? Reconciliar-se judeus e gentios em um só corpo com Deus, ok? Isso. Então, ambos quer dizer gentios e judeus. Isso aí, Carlos, certinho. Essa inimizade, os gentios eram inimigos de Deus e do povo de Deus, né? E então, com Cristo, essa inimizade foi destruída, foi quebrada. Mas antes de Cristo, quando eles ainda estavam sem Cristo, eles eram considerados inimigos de Deus, né? A gente vê isso, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, né? Em 1 João, capítulo 2, né? A gente vê falar disso. A amizade do mundo é inimiga de Deus. E aquele que constitui-se amigo do mundo se torna inimigo de Deus, não é? A Bíblia fala para a gente não amar o mundo, nem as coisas desse mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
né? Então a gente tem que entender que existe essa diferença, ok? Antes de se converter, nós somos inimigos de Deus, né? Não é Deus que é nosso inimigo, é nós que somos inimigos de Deus, né? Porque nós é que nos afastamos de Deus por causa da nossa escolha, da nossa vida, de rebeldia, de pecado, né? É possível que os efésios nunca tinham ouvido falar sobre Jesus Cristo. É possível que eles nunca tivessem ouvido falar sobre Jesus Cristo, não é? Eles não tinham relação alguma com o Messias, com o Salvador. Eles não aguardavam a vinda do Messias, porque eles não compreendiam as promessas feitas por Deus, não é? Eles não adoravam o Senhor Jesus como Deus e Salvador. Quem eles adoravam na cidade de Éfeso? Grande a Diana dos Efésios. A Diana é uma, né? Dentre muitas divindades que eles adoravam, né? Lá na cidade de Éfeso tinha esse grande templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma grande construção, o templo de Diana, né? Então eles adoravam essa mulher, essa deusa, né? Você, presta atenção no que eu vou dizer agora, hein? Você também, se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, tá? Você também está sem Cristo. Você está sozinho. Ainda que você já ouviu falar sobre Jesus, ainda que você chama Ele de Senhor e Deus, ok? Mas se você ainda não se converteu à sua religião, presta atenção no que eu estou falando. Se você não se converteu de verdade, genuinamente, a sua religião, se é que você tem alguma, é engano. É uma máscara, ok? Todos nós, um dia já usamos essa máscara. Alguns foram libertos desse engano. Algumas pessoas foram libertas desse engano. Muitas outras ainda continuam com essa máscara, ok? Se você não se converteu, sua religião é um engano, é apenas exterior, precisa de conversão. Então, primeira característica, antes de se converter, os efésios e cada ser humano está sem Cristo. Segunda característica, o que mais diz aí o versículo 12? Separados da comunidade de Israel. Irmãos, quem era a comunidade de Israel no Velho Testamento? O que ela significava? O povo escolhido de Deus, ok? Olha, Deus, Ele chamou um homem chamado Abraão. Ele disse para Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Não é? E Abraão foi. Não é? E daí ele repetiu essa promessa para os seus descendentes, Isaac e Jacó. Né? De Jacó vieram os 12 filhos de Jacó, que formaram então as 12 tribos de Israel. E eles foram para o Egito, voltaram do Egito, possuíram a terra prometida, né? E de lá até hoje muitas coisas aconteceram, muitas batalhas, muitas idas e vindas, né? Para a conquista da terra prometida. E até hoje eles estão lá lutando por essa terra prometida, né? No Antigo Testamento, quem quisesse servir a Deus precisava seguir o povo de Israel. Precisava se submeter à lei do Deus de Israel e viver conforme o padrão de Deus, não é? Vamos citar alguns exemplos aqui de gentios que se converteram seguindo o povo de Israel. Mulheres, 2 mulheres. Josué fala de uma mulher que acolheu os espias. Como que chama? Raabe. Raabe era o que, gente? Prostituta, a mulher da vida, né? Uma prostituta. E ela se converteu. Ela se tornou uma prosélita. Ela passou a seguir o Deus de Israel. E ela teve o privilégio de fazer parte da linhagem do Messias. Né? Uma outra mulher de uma outra terra, Moabe, Ruth, de uma terra distante, de um país idólatra, se converteu seguindo o povo de Israel. E também teve o privilégio de fazer parte da linhagem do Messias. Ok?
Então, quem quisesse no Velho Testamento seguir a Deus, viver para Deus, tinha que seguir o povo de Israel, ok? Então, os gentios, os que não eram judeus, eles estavam separados deste povo, porque Deus falou para os judeus: olha, não quero que você se misture com as outras nacionalidades, com as outras nações. Sabe por quê? Porque eles não me adoram, eles adoram o pau, a pedra, não é? Os astros, o sol, a lua, não é? As estrelas. Eu não quero que vocês se misturem com eles, eu não quero que vocês casem com pessoas de outras nacionalidades, vocês vão preservar a linhagem de Israel. Deus já estava pensando lá na vinda do Messias, né? Então, o povo de Israel, ele se separou, né? A tal ponto de até isso tornar pecado, né? Deles se acharem melhores do que os outros, né? Mas isso é história para outra lição, né? Então, os gentios viviam em inimizade com os judeus. O versículo 14, alguém pode ler para mim? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. É o 15, né? Tá bom. Olha só, ambos aqui novamente, né, Carlos? Judeus e gentios. Então, diz que ele pegou esses duas classes de pessoas, né, os judeus e todos os outros povos, e fez deles um só povo. E derribou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Eles eram inimigos entre si, ok? E eles eram também inimigos de Deus. Então, os gentios viviam em inimizade com os judeus, estavam longe de Deus e dos judeus. Versículo 13. Outra pessoa, o 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha, vocês, gentios, estavam longe. Vocês estavam longe de Deus e estavam longe do povo de Deus também, né? Vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo, ok? Havia uma parede de separação entre eles. Muitas coisas separavam judeus e gentios, e ainda separam, né? Em alguns aspectos. A cultura, a lei, os costumes, não é? Mas isso criou toda uma inimizade, né? Tanto é que o versículo 11 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão. Isso aqui, irmãos, é um apelido pejorativo que os judeus colocavam nos povos de outras nacionalidades. Vocês são incircuncisos. Eles estavam, através desse termo, falando: não, vocês não são ninguém. É mais ou menos isso que quer dizer, entendeu? Gentinho, vocês não obedecem a Deus, vocês não vivem de acordo com o padrão de Deus, com os padrões de Deus, vocês são ralé. E eles usavam esse termo para colocar um apelido pejorativo nas outras pessoas. Eles não comiam junto com as outras pessoas, né? Isso mesmo depois de Cristo, mesmo depois que Cristo veio, não é? Eles continuaram ainda lutando com isso, e muitos deles até hoje ainda fazem isso. Então, se você ainda não se converteu, você está na mesma condição desses gentios aqui. Você está separado do povo de Deus, ok? Hoje o povo de Deus é a igreja, ok? A igreja é esse povo aqui que a gente acabou de ler, que Deus pegou judeus e todos os outros povos e juntou e fez um povo só, ok? Agora esse é o povo de Deus, todos aqueles que se convertem de qualquer nacionalidade, ok? Esse é o povo de Deus. Mas se você não se converteu, você ainda não faz parte desse povo, né? Mesmo que você frequente a igreja, né? Você não é parte da igreja de Deus, né? Não goza de um relacionamento íntimo com Deus. Tem que se converter, ok? Terceira característica: quem você era antes de se converter. O que diz aí? Voltando para o versículo 12. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Ixi, e agora, pastor? O que está significando isso aí? Olha, essas alianças normalmente é entre Deus e o povo de Deus. Isso. E a palavra estranhos à aliança? O que seria esse estranhos? Mas eles eram gentios, né? Eles não participavam. Eles não tinha nada a ver com eles, aquelas promessas, aquelas alianças, aqueles pactos.
Essa palavra estranhos é a mesma palavra para estrangeiros. Entendeu? Se você vai nos Estados Unidos e vai querer morar lá nos Estados Unidos, você não vai ter o mesmo direito dos cidadãos americanos. Ok? Você vai precisar de uma nacionalidade americana, do green card, né? Para você ter os direitos que eles têm. Você lá é um estrangeiro. Você não goza dos direitos que um nativo tem. Ok? Então a mesma coisa. Os gentios eram estranhos às alianças da promessa. As alianças, os pactos que Deus fez com os judeus, tinha nada a ver com eles. Pelo menos a princípio, né? Por que eu digo isso? Porque existem algumas promessas, principalmente nos profetas, que fala que um dia os gentios também ouvirão a voz de Deus e vão se converter, né? Mas, em geral, os pactos e as alianças feitas no Velho Testamento eram pactos diretos com o povo de Israel, né? Isso é o que a Bíblia mostra. Eu disse que Deus fez um pacto com quem? Qual foi o primeiro homem da linhagem de Israel? Abraão, pai dos judeus, né? Ele fez pacto, aliança com Isaac, com Jacó, ele fez aliança com Moisés, ele fez aliança com Davi, não é? Então, alianças tratando da nação de Israel, do povo de Israel, não é? Não para os gentios. Ainda que os gentios acabam por serem beneficiados hoje, né, no tempo de hoje, com a igreja, né? Somos beneficiados por causa do povo de Israel. Os gentios eram forasteiros, então, né? O termo que está aí no versículo 19, assim já não sois estrangeiros, né? Forasteiros, né? Ou peregrinos. Então, os gentios são excluídos das alianças, das promessas de Deus. Então, trazendo para a nossa vida hoje, se você ainda não pertence a Cristo, as promessas que Deus fez à igreja também ainda não se aplicam a você, não é? A gente viu no capítulo 1 tantas bênçãos que Deus derramou sobre a igreja de Deus, né? Se você ainda não nasceu de novo, essas bênçãos não fazem parte da sua vida, não se aplicam a você, ok? É interessante quando você está afirmando sobre que você não nasceu de novo. Eu estou com a Bíblia aqui que não é a minha Bíblia está precisando de reformar ela. Ou de outra, né, irmão? No versículo 11 é interessante que ele afirma: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Isso. Então, tipo assim, Por nascimento. se você não converteu ainda, você continua na mesma condição de quando você nasceu. Isso. Sem Deus. Sem Deus, separado. Vocês eram estrangeiros, né? Chamados de incircuncisos por mãos humanas na carne, né? Ok? Mais uma característica antes de se converter: não tendo esperança. Irmãos, isso é muito triste, não ter esperança. Não ter esperança. Antes de se converter, as pessoas não têm esperança. Ou na pior das hipóteses, tem uma falsa esperança, uma esperança enganosa, não é? Os gentios, eles não tinham esperança nem individual e nem coletivamente. Um gentio esperava a morte e mais nada. E tem um ditado, inclusive está na Bíblia esse ditado: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos aproveitar, porque depois acabou. Eles não tinham esperança de uma vida por vir, uma vida de paz e alegria com o Senhor Deus Todo-Poderoso, sem esperança. Mais uma vez, né? Batendo nessa tecla aí com bastante firmeza, né? A igreja tem esperança. A igreja de Jesus tem esperança. Se você ainda não faz parte dessa igreja, não se iluda com falsas esperanças que a religião às vezes nos proporciona. Mesmo a religião cristã, ok? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem esperança naquilo que você escuta num programa de TV, ou mesmo na igreja, não é? Mas você precisa nascer de novo para ter a esperança, ok?
Você não tem como pegar carona na esperança da sua esposa, nem na esperança do seu marido. Você precisa da sua própria esperança, precisa de Cristo na sua vida. Jesus falou, se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino dos céus. Ok? Não tem esperança, precisa nascer de novo. E por último, a quinta característica de alguém antes de se converter. Triste, né? Começou triste, começou sem Cristo e terminou sem Deus, né? Sem Deus no mundo. Embora os efésios tivessem muitos deuses, a gente citou aqui um dos deuses, né? A Diana, né? Nenhum desses deuses era verdadeiro. Eram todos deuses criados pela mente humana, não é? Nenhum deles era real. Eles não tinham Deus verdadeiro habitando em seus corações. De fato, eles estavam de costas para Deus. Eles estavam rebeldes, alheios à vida de Deus. Inimigos de Deus. Dizer que temos o Deus verdadeiro em nossos corações, sem nascer do alto, não faz a menor diferença, né? Mas eu tenho Deus. Essa semana eu conversei com algumas pessoas, mas eu tenho Deus. Eu falei, mas você já tomou uma posição com Cristo? Aí a pessoa, o que é isso? Como assim tomar uma posição com Cristo? Você já falou para Jesus, Jesus, eu entendo que eu sou pecador, que eu não mereço a sua graça. Eu sou todo pecador, do começo ao fim. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida, transforma a minha vida, me faz uma nova pessoa, porque consertar não tem jeito de consertar não é? Eu preciso do perdão, eu preciso da graça de Deus. Beleza, essa é a primeira parte. A segunda parte, né, sem Deus no mundo. A segunda parte, dos versos 13 em diante, vai falar o que Deus fez por você quando você se converteu. O que Deus fez na vida dos efésios quando eles se converteram, ok? Em primeiro lugar, Deus reconciliou. Ele te reconciliou com Ele mesmo, não é? Deus reconciliou você com Ele. O que significa isso? A gente falou que nós éramos inimigos. Nós falamos aqui que éramos inimigos de Deus, versículo 16, ok? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Eu era inimigo de Deus por causa do meu pecado. O Senhor perdoou o meu pecado e me reconciliou com Ele. Então, Ele me uniu, eu estava afastado de Deus, distante de Deus, e Deus me aproximou dEle. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, Deus te reconciliou com Ele. Você não é mais inimigo de Deus, uma vez que você se converteu, você agora é amigo de Deus. Você agora é filho de Deus. Você agora é servo de Deus. Que maravilha! Você entende o valor disso? Você entende a profundidade disso? De ser amigo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Criador desse mundo. Quem sou eu para ser amigo de Deus? Quem somos nós? Não merecemos isso. Mas Deus nos fez seus amigos. João fala isso. Ele fez a paz entre homem e Deus, versículo 15. Alguém lê para nós? Versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. Fazendo a paz. Então, Deus pegou o povo de Israel e pegou as outras nações, reconciliou o homem com Ele, não é? E fez a paz entre Deus e homens. Porque antes não tínhamos paz, porque éramos inimigos de Deus. Estávamos afastados de Deus. Agora Deus nos reconciliou e nos deu paz com Ele, paz com Deus.
Quando há conversão, os pecados são perdoados e recebemos acesso a Deus. Versículo 18. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai. Lembra que no Velho Testamento, como é que funcionava o acesso a Deus, irmãos? O sumo sacerdote, quantas vezes no ano? Uma vez no ano. Uma vez no ano, apenas o sumo sacerdote do povo de Israel entrava dentro do tabernáculo ou do templo, né, lá no mais interior dele, no Santo dos Santos. Uma vez por ano, levava o sacrifício pelos próprios pecados dele e pelos pecados da nação de Israel. Sabe como é que ele entrava nesse lugar, irmãos? Amarrado, com uma corda na cintura. E a roupa do sumo sacerdote tinha como se fossem sininhos ao redor da cintura. Porque era para sinalizar que estava fazendo algum barulho. Ok? O barulho acabou, pode puxar para trás, porque morreu, não é? E ninguém podia entrar lá que morreria também. Só o sumo sacerdote podia entrar lá. Então nem para tirar o morto de lá de dentro eles podiam entrar. Por isso ele era amarrado com a corda, não é? Olha o que Deus fez. Cada um de nós que nos convertemos temos acesso a Deus. Que privilégio. Já passou no privilégio que você tem? Que Deus fez por você. Deus te reconciliou com Ele. Deus não só te reconciliou com Ele, mas Deus te fez parte do povo dele. Antes, nós estávamos afastados do povo de Deus. Todos os incrédulos, um dia, todos os homens, um dia, antes de se converter, estão afastados de Deus e do povo de Deus também. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós somos aproximados de Deus e também do povo de Deus. O versículo 17 diz: e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, está falando dos gentios, e paz também aos que estavam perto, está falando dos judeus. Então Deus uniu esses dois grupos em um só povo. Então Deus nos fez parte do povo dele. Antes não éramos povo de Deus, éramos inimigos de Deus. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. Tem uma outra tradução, irmãos, que diz assim, de dois povos ele fez um só. Bonita essa tradução, né? De dois povos ele fez um só. Ele nos fez parte do povo de Deus, destruindo versículo 15 diz que ele nos fez também um novo homem, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Esse termo que é não um homem físico, mas ele está falando de uma nova humanidade, um novo grupo de pessoas. Tem duas traduções, uma outra tradução diz uma nova humanidade, e uma terceira tradução diz um novo povo. Nós não somos Israel. E nós não somos gentios. Nós somos igreja. Igreja é o novo povo que Deus fez. Ok? Nós não somos Israel. E nós não somos aqueles gentios. Nós somos igreja. Nós somos convertidos. Somos igreja. Mas não somos gentios? Não. Gentios convertidos? Gentios convertidos agora se chamam igreja. Os gentios que se convertem entram para o grupo da igreja. Ok? Os outros, somos igreja, somos cristãos, convertidos, filhos de Deus. Os gentios, quando a Bíblia trata de gentios aqui, ele está falando dos incrédulos. Vós antes, agora vocês são um novo povo. Tem uma nova nomenclatura até. Passando a ser exaltados, se tornando os filhos da adoção. Tecnicamente, o Arlen, no sentido de gentio não ser um judeu, é um conceito. É um conceito. Mas aqui nós não estamos falando desse conceito. Nós estamos falando de um novo povo. Nós temos uma nova nacionalidade agora. É isso que Deus fala. Então, o que Deus fez? Ele te reconciliou, ele te fez parte do povo dele, agora você é povo de Deus, ok? E o mais interessante
ele deixou para a gente alguns símbolos dessa união, dessa nova união. Tá? O versículo 19, alguém pode ler para mim? Por favor. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois a família de Deus. Amém. O primeiro símbolo pelo qual Deus nos chama aqui, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos. Então, Deus nos fez uma nova nação, um novo povo. Nós somos uma nova nação, um novo povo, ok? Cidadão é alguém que faz parte de um grupo, ok? Então, nós somos concidadãos dos santos. Nós somos o povo de Deus, a nação de Deus, no sentido de ser um povo de Deus, ok? Um novo povo. Antes, os efésios eram estrangeiros, eu falei isso já. Eles eram estranhos às alianças. Agora fazem parte do povo de Deus, junto com os judeus que se convertem também. Os judeus que se convertem também fazem parte desse grupo, né? Todos os que se convertem, de qualquer nacionalidade, fazem parte desse grupo. Ficou claro isso? Segundo símbolo, ainda no versículo 19, foi lido aí. Concidadãos dos santos e sois? Olha, nós não somos apenas uma nova nação. Nós somos de uma nova família. Nós pertencemos a um novo pai. Não é? Lembra o que Jesus falou para os fariseus, irmãos? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Não é? O pai dos incrédulos, termo técnico, né? O pai dos mentirosos, o pai da mentira, o pai dos mentirosos, né? Então, hoje nós fazemos parte de uma nova família. Nós temos o mesmo Pai celestial, nós temos o mesmo Salvador, Jesus, nós temos o mesmo Espírito Santo que habita em nós, transformando a nossa vida. Nós fazemos parte dessa família da fé. E também, versículo 20. Outra pessoa, por favor, bem forte. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha só, ele está falando de um novo edifício, uma nova construção. E essa construção não acabou ainda. Aqui ele falou da pedra angular e falou do fundamento, né? Jesus, ele é a pedra angular, né? É onde começa a obra, né? É a base de sustentação de todas as coisas. Em cima da pedra angular vem o fundamento, que é o ensino dos apóstolos e profetas. Então, tudo que vem sobre a igreja tem que estar baseado nessas duas coisas. Em Jesus, que é a pedra angular, e no ensino dos apóstolos e profetas, que está aqui na palavra de Deus. Okay? Então, nós somos um novo edifício, um santuário, uma morada de Deus. Deus mora em nós, habita em nós, né? Somos todos parte de uma mesma construção, onde Cristo é a pedra angular e o ensino dos apóstolos e profetas é o alicerce posto sobre a pedra. A Bíblia fala que somos pedras vivas, em 1 Pedro, não é? De um edifício que ainda está em obras. O versículo 22 diz aqui, ó, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Já acabou, gente? Olha, é uma ação que está continuando, ainda não acabou. Vocês estão sendo edificados, vocês estão sendo transformados, santificados. Vocês estão crescendo na fé nessa obra. Ok? Que privilégio. Então, irmãos, a ideia central desse texto de hoje é o grande amor de Deus, é que o grande amor de Deus transforma inimizade em união. Então a gente viu a aula passada que o grande amor de Deus traz a igreja da morte para a vida. Hoje nós vimos que o grande amor de Deus transforma a inimizade em união. Nós éramos inimigos de Deus e do povo de Deus. Hoje somos amigos, unidos com Deus e com o povo de Deus, né? Antes estávamos... Quem éramos? Hoje aprendemos quem éramos antes da conversão. Estávamos sem Cristo
separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Olha, eu não sei vocês, mas antes de me converter, eu não conhecia nada de Bíblia, né? Nem me interessava por este livro maravilhoso, não é? Eu sabia o que era a Bíblia, mas não me interessava por ela. Era estranho às promessas, conhecia quase nada. E tinha Bíblia, mas não conhecia. Aí Jesus veio até mim, transformou minha vida. Foi eu que fui até ele veio até mim, transformou minha vida. E aí eu passei a não ser mais estranho às promessas de Deus, às alianças que ele fez para mim, para a igreja. Sem esperança e sem Deus no mundo. Isso éramos antes de converter. Aprendemos o que Deus fez quando nos convertemos. Deus nos reconciliou com Ele. Deus nos fez unido com o seu povo, nos fez parte do povo dele. Então, meus irmãos, voltando nos nossos desafios, depois de tudo isso que nós falamos, todas essas informações, você percebe quem você é diante de Deus? Você consegue compreender isso? Ou quem você era? Não sei se você é ainda, né? Eu não conheço seu coração. Mas se você já é um salvo, você entende quem você era e o que Deus fez com você? Você valoriza isso? Você agradece a Deus pelo que Ele fez na sua vida? E pelo que Ele está fazendo ainda? Não é? E se você ainda não é um convertido, qual a dúvida? O que está faltando para você se render aos pés do Senhor Jesus? Não é? Desafio número 2. Olha, viva a altura da posição que você recebeu em Cristo Jesus. Se o Senhor fez tudo isso por você, te reconciliou com Ele, com o povo de Deus. Olha, você é unido com Deus e unido com o povo de Deus. Por que nós temos tanta dificuldade em viver em união, em harmonia, em unidade? Se Deus nos uniu, por que nós nos separamos uns dos outros? Por que nós não vivemos em amor, em harmonia, em amizade? Por que falta perdão no nosso meio? Por que falta comunhão no nosso meio? Se isso não é culpa de Deus. Vivamos à altura da posição que nós recebemos. Se nós somos filhos de Deus, vivamos como filhos de Deus, unidos uns com os outros. Porque isso Deus não vai fazer para você. Você e eu temos que fazer a nossa parte. Que é resolver problemas, que é crescer em amor e amizade. Olha, irmãos, não adianta a gente ficar segurando coisas do passado. Não é? A gente tem que confrontar os irmãos. Muitos dos nossos problemas surgem quando a gente... não vou falar com essa, não, porque não falar, não vai adiantar e tal. E você vai cultivando aqui, cultivando. Aí depois você quer derrubar tudo em cima dele uma vez só. Né? Olha, você tem uma dificuldade comigo, vem em mim e fala. Você tem dificuldade com a Natália? Isso aí, irmão. Você tem uma dificuldade com a Natália? Chega nela e fala. Não fica alimentando essa dificuldade como um gatinho, que um dia esse gatinho se torna um leão e ele te devora, ele acaba com a igreja. Olha, e ele tem acabado com muitos relacionamentos. Ok? Vivamos à altura da posição que Deus nos deu. Deus nos deu uma posição maravilhosa, mas nós vivemos muito mal. Ok? Vamos orar. Se você ainda não deu sua vida a Cristo, eu quero te desafiar. Dá sua vida a Cristo agora. Renda seu coração ao Senhor. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. Pede a Ele para te dar uma nova vida. Diz para Ele que você está cansado de viver sem Cristo, sem esperança, ou iludido por falsas esperanças. Se você já se converteu, pede a Deus auxílio para viver à altura da fé que Ele te deu. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso, o Teu amor é tão grande, infinito. Não dá para medir, Deus, mensurar o Teu grande amor pela Sua igreja. Obrigado que o Senhor nos tirou da morte para a vida, Pai. Obrigado que o Senhor nos tirou da inimizade, nos trouxe para a amizade, para a união contigo e com o Teu povo. Obrigado, Deus, que o Senhor fez coisas inimagináveis em nosso benefício. Muito obrigado, Deus. Sou muito grato ao Senhor. Ajuda-nos, Pai,
a vivermos à altura da fé que o Senhor nos deu, da posição que o Senhor nos colocou, Deus. Ajuda-nos, Deus, a vivermos em união contigo, a perseverarmos em buscar o Senhor todos os dias, a ler a Tua palavra, a orar, a congregar, Senhor, a dar um testemunho de fé. Deus, ajuda-nos a viver em união com a igreja. Ó Deus, o Senhor não disse que seria fácil a vida cristã, mas o Senhor nos deu essa posição, Deus, unidos em Cristo Jesus. O Senhor quebrou, derrubou a parede da separação. Por isso, Deus, não permita que nós levantemos muros de pecados entre nós, Senhor. Mas ensina-nos, Deus, a vivermos em amor, em harmonia, Pai, em santidade, em nome de Jesus. Amém.